E o pastor falou para me dar continuidade, né? Que ele está na série de mensagem que é do sonho ao destino. Tá certo? Do sonho ao destino, né? E na semana passada ele falou falou sobre o teste do orgulho. Eu quero dizer para você, Deus tem um sonho para você. Falar de sonho é comigo mesmo. Eu sou a sonhadora da família. Gosto de sonhar, porque uma pessoa que não sonha, ela não tem vida. Nós precisamos sonhar, precisamos imaginar sim, com coisas boas para nós. E eu quero dizer para você, Deus tem um sonho para a sua vida. Deus tem algo, tem um projeto para você que você nem imagina. Essa semana eu estava passando ali em frente àquela indústria farmacêutica Roche, né? E ali eu passei ali em acho que é Jacarepaguá, não sei onde que é. Enfim, ali. E quando eu estava passando em frente àquela indústria farmacêutica, eu falei, meu Deus, quando eu era jovem, esse era o meu sonho. Era entrar naquela multinacional, mas fala para a pessoa que está do seu lado, os sonhos de Deus são maiores que os seus. Esse era o meu sonho, mas todos os meus sonhos eu entreguei para o Senhor. Eu tinha certeza que eu ia conseguir realizar esse sonho. Mas chegou um certo momento na minha vida, cheguei até a trabalhar numa indústria farmacêutica, estava prosperando na minha carreira, mas chegou um momento que o Senhor falou, entrega todos os teus sonhos para mim, porque agora eu vou realizar os meus sonhos na tua vida. Né? E foi quando Deus começou a fazer algo na minha vida. Então, na semana passada, o pastor falou sobre o primeiro teste para a realização do nosso sonho. O primeiro teste, passamos pelo teste do orgulho. Quem tem esse sentimento de orgulho não consegue avançar, não consegue passar de etapa. O orgulho atrapalha no agir de Deus na nossa vida. Então, muitas vezes, vamos precisar passar pela prensa, pela moenda, né? Como diz aí os crentes fervorosos, falam, pastor, eu estou passando pela prensa, estou passando pela moenda. E é exatamente isso. Passamos pelas pressões. É quando Deus está tirando o nosso orgulho. Passamos pelas humilhações para aprender a ser humilde. E eu estava pensando essa semana, né? Quando eu peguei minha conta de luz para pagar, eu falei, meu Deus, minha conta de luz está alta. E depois eu falei, eu não vou murmurar não. Eu vou agradecer ao Senhor, porque eu tenho dinheiro para pagar a conta de luz. Falei, Senhor, obrigada. Senhor, tem me prosperado, o Senhor tem me abençoado, para que eu possa pagar essa conta. E eu comecei a pensar, anos atrás, quando começamos o ministério, e eu me lembro que nós morávamos dentro da igreja, e teve uma noite que estava tão calor, que nós não tínhamos nem um ventilador, e nós suávamos tanto, era tanto calor dentro daquela igreja, era um forno, e eu me lembro que a gente tomou banho a noite inteira, para poder conseguir dormir, sabe, tomar banho e ir molhado para conseguir dormir. E eu falei, Deus, eu me lembrei disso. Eu falei, Senhor, obrigado por essa conta de luz. Porque é o Senhor quem tem me prosperado. O Senhor tem me abençoado. Não durmo mais no calor. Eu durmo no geladinho. Né? Glória a Deus. É Deus quem tem nos prosperado. Mas muitas vezes passamos por situações porque Deus está tratando o nosso orgulho. Porque o orgulho nos impede de ter algumas conquistas na nossa vida. Você imagina, a gente não tem nada e a gente está com o nariz lá em cima. Imagina se Deus der mais alguma coisa para a gente. Acabou, né? Acabou tudo. Então Deus precisa muitas vezes, permite que a gente passe por situações para a gente poder diminuir e Ele crescer em nós.
cada vez mais. Temos que lidar com o orgulho no coração, porque o orgulho, ele é pecado, né? O pastor falou isso semana passada. O orgulho, Satanás, ele foi orgulhoso. Ele era o principal, o querubim, né? Ele era o sinete, a perfeição. Estava ali, a palavra de Deus fala sobre a perfeição que ele era. Ele só estava abaixo de Deus, mas ele não se conformou, ele queria ser mais do que Deus, nem igual, ele queria ser mais do que Deus, tomar o lugar de Deus. Foi quando houve o quê? A sua queda. Ele caiu, Adão também e Eva caíram. O orgulho e a queda estão ligados. A palavra de Deus fala, né, que antes da queda vem o orgulho. Quando você começa a se exaltar demais, a se inflar, se achar que é muito bom em algo, pode crer que já está próximo da sua queda. Não estou dizendo que não temos que reconhecer o nosso valor. Precisamos nos valorizar. Precisamos entender que temos um valor, sim. Você tem um valor. Você tem qualidade, sim. Mas nós precisamos reconhecer o que temos. E não exagerar. E não se encher, né, se inflar com aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor vai fazer com que você conquiste sonhos. O Senhor vai te dar conquistas. Mas isso não é motivo para você se inchar. Porque quando nos inchamos, quando nos inflamos, quando o nosso coração fica cheio de orgulho, já está próximo da nossa queda. E aí vamos precisar passar pelo tratamento do Senhor. Temos que lidar com a raiz do orgulho. A raiz do orgulho, na semana passada o pastor falou, é a insegurança. Na semana passada não, retrasada, né? Porque semana passada foi aquele mover. Então a raiz do orgulho é a insegurança. Muitas vezes estamos inseguros em alguma coisa. E aí não queremos demonstrar aquela insegurança, né? Não somos humildes o suficiente para dizer, eu não sei, me ajuda, ou às vezes pedir ajuda, ou me capacitar para algo, buscar aprender, buscar conhecer, aprender com quem sabe. Isso é falta de humildade, isso é orgulho. Quando eu tenho aquela insegurança, não, eu não preciso de ninguém. Eu consigo fazer, quando na verdade você precisa. Então, o orgulho, ele está totalmente ligado com a insegurança. A raiz, ela vem de uma insegurança. E não queremos admitir que não conseguimos, que não sabemos, que somos incapazes. E é quando nós caímos no poço. O poço é... Falamos aqui, ele falou aqui sobre a vida de José. José, né, aquele menininho mimado, cheio de sonhos e projetos. E de fato, né, Deus tinha algo na vida dele para realizar. Porém, Deus precisava tratar o coração dele. Porque ele foi crescendo cheio de inteligência. A palavra fala que ele era muito amado por seu pai, a roupa dele era diferenciada, ele se destacava no meio dos seus irmãos, e ele tinha sonhos, e aqueles sonhos ele contava para os seus irmãos, e os seus irmãos ficavam o quê? Com raiva dele, a ponto de querer matar ele, odiavam a ele, tinham inveja dele. Porém, essa questão do orgulho, de todas aquelas qualidades, de todo aquele sonho de ser o predileto do pai, isso fez ele ir para o poço. Não estou dizendo defendendo os irmãos, mas Deus permitiu para tratar o coração de José, porque para chegar aonde Deus tinha, para que ele pudesse ir, Deus queria levar ele a um lugar alto. E para ele chegar naquele lugar alto de governador, ele precisava aprender a ser humilde. Ele precisava estar sem orgulho, sem insegurança.
E então ele é jogado no poço. Quando ele é jogado no poço, ele se sente como? Incapaz. E agora? Olha a minha vida como está. Quantos de nós passamos por situações assim, né? Estamos lá em cima e daqui a pouco estamos lá embaixo. Mas eu quero dizer para você, se você está lá embaixo, deixa Deus te tratar. Deixa Deus, sabe, amassar o barro, o quanto for preciso. Quantas vezes estamos sendo amassados, né? Nesse tempo que nós morávamos ali dentro da igreja, estávamos sendo tratados, né? Amassados. Uma certa vez a Luciene era adolescente ainda, foi dormir lá em casa. Eu fiquei com uma dó da bichinha, porque ela sentiu, em casa não, na igreja, né? Ela ficou para dormir. Deu tanta dó dela, porque ela ficou tão suada, tão suada. Ela, meu Deus, como vocês conseguem dormir aqui? Eu falei, não sei, mas nós estamos aqui. Foi o tempo que nós precisamos passar ali naquele lugar, porém trouxe o quê? Humildade. Trouxe humildade para nós. E eu creio que toda situação que passamos de humilhação é um agir e um tratar de Deus. Por quê? Porque Ele quer te levar a um lugar alto. Minha mãe sempre falava isso na minha casa. Os humilhados serão exaltados. Minha mãe sempre falava isso. Até hoje ela fala isso. Os humilhados serão exaltados. Então muitas vezes vamos precisar, descer ao poço. José foi humilhado ali, naquele poço. Lançaram, jogado, rejeitado, colocado ali, abandonado. Ou seja, todo aquele orgulho que ele tinha foi jogado por terra naquele momento. E ele precisou ali aprender. E logo depois foi vendido ainda como escravo. Ou seja, de filho predileto, ele passou a ser um escravo. As roupas dele passou a ser roupas de escravo. Não era mais roupas de uma pessoa que era predileta. Então, muitas vezes nós vamos passar por diversas situações e Deus, Ele está tratando. Então, muitas vezes nós entramos em poços que nos jogaram, mas às vezes nós mesmos procuramos esse poço para a nossa vida. Sabe como? Com as nossas ações, com as nossas atitudes. Elas nos colocam no buraco. E nós vamos ao largo, vamos, sabe, direitinho para aquele buraco. Ninguém colocou, você foi com as suas próprias pernas. Existem situações que nós nos colocamos ali. E ali Deus usa para quê? Para tratar o nosso orgulho. O orgulho nos coloca em tantos apuros, problemas, sofrimentos inevitáveis. Muitas vezes o que estamos passando, seja no casamento, seja problemas familiares com os filhos, muitas vezes é o orgulho que Deus está tratando em nós. Né? Às vezes situações de escassez, é Deus tratando, nos ensinando a ser humilde. É verdade que os irmãos tinham inveja, mas José era orgulhoso. A fonte dos problemas estava dentro do seu próprio coração. Então existem situações na nossa vida que o problema não são as pessoas. O problema não é o lugar, mas o problema está aqui dentro de nós. E nós precisamos deixar Deus tratar, nos humilharmos, nos quebrantarmos e deixar. Como eu faço isso, pastora? Reconhecendo, Senhor, eu preciso. Senhor, eu sou orgulhoso. Eu sou orgulhosa. Me ajuda no meu pecado. Senhor, me trata. Eu quero me humilhar diante de Ti. Eu quero ser como o Senhor, porque a palavra de Deus fala. Jesus diz o quê? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 2, ele fala que ele não ficou soberbo por ser igual a Deus. Pelo contrário, ele fez o quê? Ele se esvaziou e se humilhou.
ele assumiu uma forma de servo, mas ele era Deus. O que vocês estão querendo fazer comigo? Eu sou o filho de Deus. Afinal de contas, eu sou filho de Deus, né? E quantas vezes nossos filhos não falam assim, eu sou filho de fulano, eu sou filho, né? Então nós muitas vezes nos orgulhamos de alguma coisa. Não, eu estou aqui porque eu já estou aqui há muito tempo. Mas o que acontece? Muitas vezes é o nosso orgulho que vai atrapalhar de recebermos e de conquistarmos o sonho que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque somos orgulhosos e isso impede da gente, sabe, muitas vezes ser ensinado por algo que nós não conhecemos, de aprendermos com alguém, porque achamos que sabemos tudo. Então, a fonte dos problemas de José estava dentro do seu próprio coração. E Deus queria tratar, por quê? Porque Deus tinha grandes coisas na vida dele. Deus tem grandes coisas na tua vida, na minha vida, para esta igreja. Porém, nós precisamos aprender com Jesus, que foi humilde de coração, que foi manso, que se esvaziou de tudo aquilo que ele tinha, de todos os títulos. Quantas vezes nós temos um título, um cargo, uma posição, e nós nos orgulhamos dessa posição, quando na verdade o Senhor quer, fazer com que nós venhamos abaixar nossa bola. Ele quer que nós venhamos a nos humilhar e a entender, eu não sou nada sem esse Deus que é todo poderoso. E então hoje nós não vamos falar do orgulho, mas nós vamos falar do teste do palácio. José também passou pelo teste do palácio. Se você quer hoje, nesta noite, ser ensinado pela palavra de Deus, se você quer sair do seu destino e ir direto para o seu sonho, você vai passar pelo teste do palácio. Muitas vezes vamos passar por provações, mas vai ser na prova que você vai, onde Deus vai realmente te definir e dizer, epa, você está aprovado. Agora sim você vai poder passar de nível. Agora sim eu vou te dar aquilo que você tanto quer. Agora sim eu vou cumprir a minha promessa na sua vida. José precisou passar pelo teste do orgulho e depois ele passou pelo teste do palácio. Vamos abrir a nossa Bíblia. Gênesis 32. Vai falar sobre essa passagem. Gênesis 32, versículo 1. Vamos ler. José na casa de Potifar. Aqui ele já não estava mais no poço. Ali ele já tinha se erguido, já tinha se levantado, já tinha saído daquele estágio de sofrimento, de humilhação, já tinha aprendido a ser humilde, mas Deus, Ele sempre vai nos provar em meio ao nosso destino, quando estamos caminhando na realização dos sonhos de Deus para a nossa vida, Ele vai nos testar. Vamos aprender aqui com José. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então nessa passagem aqui, José tinha sido comprado. Ele já... E eu falei qual? 30, estou no 39, vamos lá. Ih, meu Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Me perdoa aí. Vamos embora lá. 32. Vamos lá. E não, então era 39 mesmo, gente. Eu que falei 32 a 39. Amém, amém. Glória a Deus. Bora lá. Vão me ajudando aí. Como diz o apóstolo André, não me deixem no vácuo. Tá? Não fica silêncio não. Dá glória a Deus, dá aleluia. Dá glória a Deus. Vamos lá. Então é essa passagem mesmo. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda,
comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Ele foi comprado como escravo. Olha só, ele mudou de vida. Primeiro ele era aquele filhinho de papai. Agora nessa situação aqui, ele já era um escravo. Mas só que Deus era com ele. Vou falar uma coisa para você. Não importa o lugar onde você está. Não importa a situação que você esteja vivendo hoje na sua vida. Se o Senhor está com você, tudo vai ser diferente. Eu aprendi isso. Aprendo isso na minha vida. E eu quero que você aprenda isso. Sabe? Não importa a situação, o momento. Porque muitas vezes estamos vivendo momentos de glória, né? De bênçãos, de conquistas. Mas existem momentos na nossa vida que nós não estamos passando por um deserto. Mas eu quero dizer para você que nesse deserto o Senhor é com você. Sabe? Nós não podemos nos afastar dos princípios do Senhor. Não podemos abandonar nossa aliança com Deus. Não importa em qual momento estamos vivendo, em qual situação. Se o Senhor está conosco, nós vamos avançar, nós vamos prosperar, nós vamos conquistar. Então aqui no versículo 2 diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Deus era com ele. Venderam ele, colocaram no poço, se tornou escravo. Mas Deus era com ele, isso faz a diferença. Ele veio a ser um homem o quê? Próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Peraí, mas ele fazia parte do povo de Israel. Era ali, ele era judeu, era do povo de Israel. Mas aqui ele estava no meio dos egípcios. Não era um lugar confortável para ele. Não era a família dele. Não era a terra dele. Mas o Senhor era com ele. E ele prosperou ali naquele lugar. Ele veio a ser um homem próspero na casa do seu senhor. Vendo Potifar que o Senhor era com ele. Ó, quero dizer algo para você. As pessoas vão ver a sua prosperidade. Muitas vezes Deus nos coloca em lugares estratégicos para que as pessoas vejam a mão de Deus sobre nós. Onde nós passarmos, as pessoas vão ver a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Nós não precisamos falar, colocar uma placa. Ó, eu sou abençoada, hein? Não preciso. As pessoas vão ver o seu testemunho, vão ver a sua conduta, vão ver a sua casa, vão ver o seu comportamento, vão ver que tudo que você coloca a mão dá certo. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. E assim era José. Ele era próspero. Potifar viu, epa, peraí. Esse rapaz é diferente. Tudo que ele coloca a mão dá certo. E fala assim, o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Não era a habilidade de José. Era Deus na vida dele. Era a presença do Senhor. Sabe, a fidelidade dele com o Senhor. Isso fazia toda a diferença. Era a aliança que ele tinha com o Senhor. A intimidade, a presença de Deus. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele pôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo que tinha, olha só. Ele passou a ser o número 1 do chefão. Por quê? Porque Deus era com ele. Ele prosperou. Ele pôs como mordomo de tudo. E desde que fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa. Ele não foi bobo. Esse rapaz é próspero, eu vou colocar. E está dando certo. E a minha casa vai prosperar. E a palavra fala que o que aconteceu, o Senhor abençoou. Por causa de José, aquela casa ali foi abençoada. Abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar,
tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo colocado como mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era bonitão, formoso, igual meu marido assim, né? De porte, de aparência. Então, estão rindo por quê? Estão rindo porque é verdade, né? Amém? Aos meus olhos ele é, tá? Então vamos lá. Então ele foi passar por esse teste, olha só, de escravo. Ele já era o segundo. O Senhor estava com ele. Eu quero dizer para você, sabe? Não importa onde você esteja, não importa qual a sua função hoje. Se você hoje trabalha como faxina, como empreendedora, como empreendedor, não importa a sua função, você é próspero, porque a presença de Deus está com você, e tudo que você fizer vai dar certo. Sabe por quê? Porque você tem uma aliança com Deus. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Tudo em que José colocava a mão prosperava. E por intermédio dele, bênçãos divinas fluíam às pessoas que estavam à volta. Eu fico falando para minha filha, tu está sendo abençoada por causa de mim, hein? Eu falo para Manu, ó, Deus está piscando para ela toda hora, ó. Nem chegou o aniversário dela, ela está só recebendo. Falei, ó, tu está aproveitando. Ou seja, está piscando para ela direto. Então Deus abençoava todos que estavam à volta de José. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Então eu quero dizer para você, sabe, passe pelo teste do palácio. Entenda quem você é em Cristo Jesus. Quando nós temos uma aliança com Ele, não importa onde você estiver, não importa se você está passando por uma situação difícil, você é próspero. Nada vai te faltar. O que você fizer vai dar certo. Eu costumo falar isso, né, para as minhas ovelhas. O que você fizer vai dar certo, porque você é próspero. Eu sempre falo, se você vender bala, você vai prosperar nessa bala, porque o Senhor está contigo. Você fizer faxina, se você fizer bolo, não importa. O Senhor vai prosperar por causa da bênção do Senhor. Deus, Ele tem uma bênção para você, desde que você ande fielmente com Ele, em aliança com Ele, em temor a Ele, porque assim fazia José. José, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha, né, ali uma aliança com o Senhor. Ficou claro que não é o lugar que faz o homem, mas o homem que faz o lugar. Então, não importa, né? Se você está num lugar de destaque ou se você não está num lugar de destaque, o Senhor vai te abençoar. Pois mesmo debaixo de toda aquela opressão que José estava passando, a presença de Deus prosperou em tudo que ele fazia. Quando José chegou no palácio, tudo começou a melhorar. Sabe, eu quero declarar em nome de Jesus que onde você chegar, a bênção de Deus vai chegar. Sabe, onde você chegar, no trabalho, na sua casa. Ai, pastora, só eu me converti. Glória a Deus, então a tua casa vai melhorar. A sua família vai melhorar agora, porque você tomou um posicionamento e tudo vai ser transformado dentro da sua casa. A bênção vai chegar junto com você, porque você tomou posse. E você vai prosperar na sua família. Você vai avançar. A chave para prosperar é a presença do Senhor na nossa vida. Essa presença faz a diferença. Quando nós temos o Senhor conosco, porque andamos nos seus princípios. Andamos com Ele e Ele nos abençoa. Então, a palavra hebraica para prosperidade significa empurrar para frente, significa progredir, ajudar no caminho, avançar. Prosperar significa avançar. Eu fiquei pensando, Deus, existem áreas na minha vida que eu preciso prosperar, que eu não prosperei,
que eu continuei da mesma forma. Mas existem áreas da minha vida que eu avancei, que eu prosperei, que eu cresci, que eu saí do lugar. Eu quero dizer para você, Deus também deseja te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida. Saia desse lugar que limita a tua visão. Nós não podemos mais ficar olhando para os problemas, mas precisamos estar aliançados com Deus, acreditar que Ele está conosco, e se o Senhor está conosco, já basta. Se Ele está comigo, eu sou mais que vencedora. Se o Senhor está na minha vida, aquele problema, ele vai ser solucionado, porque Deus está comigo. Ele vai abençoar a minha casa. Aquele problema na família, aquele problema financeiro, aquele problema no trabalho, aquele problema que você está vivendo, você vai prosperar, você vai avançar, você vai progredir. A chave é a presença de Deus. Quando começamos a buscar, quando começamos a orar, tudo muda. Talvez não mudou ainda. Ou talvez não mudou porque você não orou. Não mudou porque você não buscou. Não mudou porque você não se posicionou. Talvez você orou, você buscou, mas não se posicionou. Não tomou posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, nós precisamos perseverar até alcançar aquilo que Deus tem. É a presença de Deus que traz a prosperidade, não a prosperidade que traz a presença de Deus. Uma vez eu ouvi, um pregador falando sobre isso, que a presença de Deus, ela vai nos fazer prosperar, mas você prosperar não vai trazer a presença de Deus. Por isso que nós precisamos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que Jesus falou para Maria? Para Marta: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte e não será tirada. Você precisa de uma coisa só. A solução, a chave para mudar na sua vida é você se voltar com o coração para o Senhor. É buscar a presença de Deus em sinceridade, em intimidade. Deus não quer de nós uma religião, mas Ele quer de nós um relacionamento com Ele. Pelo fato de José ter colocado Deus em primeiro lugar na sua vida, as demais coisas foram acrescentadas. A chave da presença do Senhor também é a obediência. Se queremos viver em desobediência, nada acontece. Você já sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Você já sabe que precisa obedecer, mas você não obedece. E você fica naquela desobediência e não prospera, e não avança, e não alcança o sonho que Deus tem para a sua vida. Vou falar um exemplo meu agora, há pouco tempo. Eu já estou há 3 anos que eu estou gerando esse livro de Salmos. Deus falou comigo aqui numa vigília. E Deus falou assim: você vai escrever um livro de Salmos. Eu falei: amém, Senhor. Mas eu tinha acabado de lançar aquele livro do Você é Capaz. E eu falei: tá bom, Senhor. Mas tá bom. E parou. E eu sabia, que eu tinha que escrever esse livro. E comecei a buscar em Deus, mas não tomei posse. Sabe, você não toma posse. Agora, quando foi nesse ano aqui, o Senhor começou a me fazer assim, a me apertar. Tive uma pneumonia que eu pensei que ia morrer. Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? Uma tosse que não parava de jeito nenhum. Fiquei mais ou menos 1 mês. Foi uma coisa assim terrível. Mas naquele amassado, Senhor... Sabe? Deus falou assim: eu quero isso aqui, Eu quero obediência nessa área da sua vida. Eu quero que você escreva. Escreve. E eu comecei a escrever, E para a glória de Deus, gente, já escrevi, já entreguei. Agora está só no processo de revisão. Uma coisa simples, mas é necessário obediência. É necessário ter fé.
você obedecer. Deus falou para você fazer algo, e por que você não fez? Deus falou para você tomar uma decisão, e por que você não tomou? Deus falou para você estar fazendo algo para o reino dele, por que você não fez? O Senhor está te chamando na madrugada para orar, por que você não está orando? O Senhor mandou para você se consagrar, por que você não está se consagrando? O Senhor está te chamando para um jejum, por que você não está jejuando? O Senhor está te chamando para estar no altar, por que você não está? O Senhor está te chamando para tantas coisas, e por que você não se posiciona em obediência? Muitas vezes nós não estamos percebendo, mas a desobediência está ali, sorrateiramente, embutida na nossa vida, a gente não está percebendo. Deus está mandando a gente fazer algo e nós estamos procrastinando. Depois eu faço. Não dá, e a gente coloca os nossos problemas, colocamos as nossas dificuldades. Não dá, eu estou cansada. É meu trabalho, é meu marido, é meus filhos. Eu não consigo, eu não sou capaz. Quantas vezes estamos assim e estamos impedidos de prosperar, né? E minha pastora já começou a ler meu livro, que eu gosto de ouvir a opinião dos meus pastores. E quando a minha pastora falou, já estou gostando. E minha pastora, ela é bem crítica, né? E bem sincera e autêntica. Se ela não gostar, ela vai falar direitinho que não gostou, né? E eu gosto da sinceridade dela. E ela começou a falar, Cris, estou gostando muito do seu livro. Eu falei, glória a Deus, amém. Porque é algo que eu sei que vai abençoar muitas vidas. Eu sei que vai abençoar as vidas. Não é algo meu, mas é para o Senhor. E quantas vezes o Senhor também pede algo que é para a glória dEle. Sabe? E você não toma uma posição. Então a chave para você ter essa presença é a obediência. Porque quando estamos em desobediência, não conseguimos estar conectados com as promessas e os propósitos de Deus para a nossa vida. Muitos não gostam dessa palavra obediência, mas gostando ou não gostando, a gente não pode fugir dela. Nós temos que encarar. É isso que Deus quer, então é isso que eu vou viver. A obediência é a chave para ter a presença de Deus em nossas vidas. Se não obedecermos a Ele, Ele não poderá andar conosco, por causa da sua natureza santa e justa. Aí eu vou perguntar a você, o que o Senhor tem pedido para você que você tem desobedecido? Aí é você e Deus, na sua intimidade. Você quer essa presença? Aí você sente um afastar de Deus. Mas quando você entra na rota da obediência, você vê os céus se abrindo. Você vê a glória de Deus, né? Você toma um posicionamento e Deus começa a liberar bênçãos na sua vida. Deus começa, a Bíblia fala, agrada-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Você começa a agradar, fazer a vontade dEle, andar em obediência, e Ele começa a abrir os céus, e a liberar, e cumprir os sonhos dEle na sua vida. É isso que Deus tem. Se não obedecermos a Deus, Ele não poderá andar conosco, como eu falei. A chave para nós vivermos uma vida de obediência, porque nós falamos aqui, em primeiro lugar, nós falamos que a chave para a presença do Senhor é obedecer. Eu quero a presença, então obedeça. Fale comigo, eu quero a presença, então obedeça. Então obedeça. Se você quer presença, obedeça. À medida da tua obediência, a presença do Senhor se manifesta. A glória dEle. Mas e a chave para eu poder viver essa obediência? É a fé. Só obedece quem tem fé. Quando nós não temos fé, nós não obedecemos, nós não acreditamos. Deus, eu não acredito que o Senhor vai fazer isso na minha vida. Eu não estou acreditando nisso não, e a gente não obedece. Sabe, Deus está te pedindo algo e você não está acreditando. Deus tem sonhos na tua vida. Deus já te mostrou tudo que você tem que fazer. E por que você não obedece? Porque você não acredita. Você não tem fé.
Então, para obedecermos, temos que ter fé. Temos que acreditar na palavra dele. E se realmente acreditássemos que Deus nos recompensaríamos, nós iríamos obedecer. Não é verdade? A palavra de Deus fala que ele é recompensador daqueles que o buscam. Acreditando ou não acreditando, acreditar ou não acreditar é a questão. Por isso a chave para obedecer precisa ser a fé. Então qual vai ser a chave para nós conseguirmos essa fé? Nós precisamos ter fé no nosso coração. Se nós não tivermos fé, nós não vamos obedecer, nós não vamos ter a presença, nós não vamos prosperar. Então nós precisamos dessa fé para a nossa vida. Romanos 10, 17 vai nos dizer assim: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a voz de Deus através da palavra. É a palavra de Deus que vai gerar a fé no meu coração. À medida que eu leio, à medida que eu ouço a pregação, à medida que eu me alimento da palavra de Deus, eu tenho as revelações da palavra do Senhor, eu estou nutrindo a minha fé. E quando eu estou com fé, o que eu faço? Eu obedeço. E quando eu obedeço, o que eu alcanço? A presença. E quando eu alcanço a presença, o que acontece comigo? Eu prospero. Eu alcanço, eu avanço, eu vou progredir, eu vou sair daquele lugar que eu estava, daquele estágio, eu vou crescer, eu vou alcançar conquista, eu saio do destino e eu entro no sonho que Deus tem para a minha vida. Então que nesta noite o Senhor possa encher o seu coração de fé. Quanto mais a palavra de Deus estiver dentro de nós, mais fé nós teremos. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda... Ele falou para Satanás, quando foi tentado no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Significa que pode faltar até a comida, pode faltar até o pão, mas não pode faltar a palavra do Senhor. Não pode faltar a presença de Deus. Se eu tiver a palavra, eu me alimento, eu cresço na minha fé, e eu obedeço, e eu prospero. Então a chave é a fé. O Senhor deseja nesta noite abrir essa porta aí na sua vida, através da fé, essa porta para você prosperar, para você progredir. Deus, Ele deseja nos levar do destino ao sonho. Deus tem sonhos para realizar através de você. Quanto mais fé tiver, mais você vai obedecer. Se nós não temos fé, nós não obedecemos. O Senhor fala conosco e a gente não dá um passo. Nós sabemos o que tem que ser feito, mas nós não acreditamos que se eu obedecer, algo vai acontecer na minha vida. Então é necessário ter essa fé. Quanto mais eu acreditar, quanto mais eu obedecer, mais eu vou prosperar, mais eu vou progredir. Foi o que aconteceu com José. José, ele tinha a palavra, os mandamentos do Senhor, e ele acreditava, e ele obedecia, e ele prosperou em tudo. Por isso a mão do Senhor, a palavra fala que o Senhor era com ele, e o Senhor o abençoava e prosperava em tudo que ele fazia, porque ele tinha a presença do Senhor. Que não nos falte a presença de Deus. Quanto mais prosperarmos, mais vamos ter êxito em tudo que fizermos. Vamos repetir agora essas 4 chaves. Vamos lá. A chave para prosperar. Não precisa repetir, não.
A chave para prosperar, para ter Deus sempre empurrando a nossa vida para frente, é a presença de Deus. Então, se nós queremos ter a nossa vida para frente, e eu fiquei pensando, Deus, obrigada. Quantas coisas eu já avancei, mas eu olho para frente, ainda tem muita coisa para avançar. Ainda tem muitas conquistas. Eu preciso continuar sendo empurrada. E quem vai me empurrar é a presença de Deus. Mas para eu ter essa presença, eu preciso obedecer. Eu só vou ter essa presença me empurrando para avançar, para conquistar, para realizar os sonhos. Eu só vou ter se eu obedecer. Se eu andar em desobediência, eu não experimento da glória, das novidades que o Senhor tem para realizar na minha vida, porque eu fico paralisada, eu não alcanço o que Deus tem para a minha vida. E então, a chave para nós obedecermos, eu só vou obedecer se eu crer, porque se eu não crer, eu não vou conseguir obedecer. E a chave para crer é eu conhecer a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: o meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. Eu preciso conhecer. Nós cantamos aqui, eu quero conhecer Jesus. Cantamos, né? Eu quero conhecer Jesus. Conhecemos através da palavra. A palavra de Deus, ela nos revela quem Ele é. Nós precisamos conhecer Ele, para que a nossa fé seja ativada, para que possamos avançar como igreja. Deus, Ele deseja realizar os nossos sonhos. Ele tem sonhos para liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você está disposto nesta noite a virar essa chave? Você quer ir do sonho do destino ao seu sonho? Deus tem um destino. Deus tem um propósito para a sua vida. Vire essa chave nesta noite.